inicialmente fazer umas 2 ou 3 colocações de ordem teórica, para depois entrar no tema em si, que é a crise do sistema capitalista. A minha referência básica, com a qual eu trabalho a questão da crise, é a formulação feita por Marx de que as crises capitalistas resultam do conjunto das contradições da economia capitalista, da economia burguesa, né? E se manifesta sob a forma de sobreprodução, não meramente sobreprodução de mercadorias, mas sobreprodução de capital, nas suas várias formas. Capital produtivo sob a forma de capacidade ociosa, capital mercadoria sob a forma de estoques invendáveis, capital dinheiro sob a forma de dinheiro que sai da esfera produtiva e se desloca para a esfera puramente financeira, e assim por diante, né? O determinante fundamental da crise, nessa visão com a qual eu trabalho, né, é a queda da taxa de lucro, né? Eu acho que a queda da taxa de lucro, por mais que haja um conjunto das contradições, mas a queda da taxa de lucro é o determinante fundamental, né? A queda da taxa de lucro é a própria forma de se manifestar a sobreprodução do capital. O que é a queda da taxa de lucro? O que ela expressa? Ela expressa o fato de que existe demasiado capital para seguir se valorizando a escala antiga, a taxa antiga. Por isso que se dá a sobreprodução do capital, né? Bem, então são alguns elementos teóricos quais eu tenho trabalhado a questão das crises, né? Isso não significa que esses elementos apareçam de maneira clara na superfície no momento que ocorre a crise. Sempre as crises começam por determinada esfera da economia, a depender do padrão de reprodução do capital, a depender da forma como o capital se organiza em determinado momento, se manifesta, a crise aparece inicialmente sob determinada forma. Por exemplo, a crise de 29 e 30, ela apareceu inicialmente na Bolsa de Valores, na queda da Bolsa de Valores, né? A crise de 2001, agora recentemente, apareceu inicialmente sob a forma de queda da Bolsa de Valores da chamada área de tecnologia de ponta, de alta tecnologia, a chamada Bolsa Nasdaq. A crise que estamos vivendo no momento atual, que iniciou em 77, apareceu como sendo a implosão da bolha imobiliária. Então, sempre aparece de determinada forma. O fato de aparecer assim não significa que seja essa a essência, que seja essa a causa da crise, né? Bem, então, mas vamos começar pela aparência, para depois chegar à essência dessa crise que a gente está vivendo no momento atual, né? Qual é a aparência? De que explodiu, eu sempre uso a expressão melhor, implodiu, ao invés de explodiu, a bolha hipoteca imobiliária, né? Começou assim, se manifestou assim lá em 2007, né? Depois houve um desdobramento. No ano seguinte, 2008, se manifestou sob a forma de crise financeira, particularmente a partir da quebra do banco Lehman Brothers, né? A partir de agosto de 2008. Né? E nesse mesmo ano de 2008 se manifestou sob a forma de recessão, que inicialmente começou nos Estados Unidos. Há, inclusive, quem demonstre que a recessão começou em dezembro de 2007, há um escritório lá nos Estados Unidos independente que cuida de analisar as crises, as recessões, e chegou a essa conclusão. Mas o mais correto é que começou em 2008 a recessão nos Estados Unidos, né? Bem, mas começou, como eu falei, pela implosão da bolha, né? E o que levou à implosão da bolha, né? De maneira mais imediata? Qual a causa mais imediata da implosão da bolha, né? Basicamente, 2 elementos. Um elemento mais estrutural e um elemento mais imediato, né? O elemento mais estrutural era a queda sistemática que vinha desde 73 do salário real da massa de trabalhadores nos Estados Unidos, né? Vinha desde 73, com exceção do período do Clinton, sistematicamente o salário real vinha caindo, né? Ora, se a bolha hipoteca imobiliária tinha a ver com a chamada hipoteca,
com a aplicação, com tomar dinheiro emprestado e dando a casa em garantia, né, se o salário está caindo sistematicamente, vai perdendo a possibilidade de seguir honrando os compromissos com a compra das casas e tal. Mas o mais imediato que ocorreu foi a elevação da taxa de juros. Tá? Elevação da taxa de juros. O juro na crise de 2001, o juro básico nos Estados Unidos, a prime rate, tinha baixado para 1%. E voltou e foi subindo, até que chegou em 2006, 2007 a 5,25%. Né? Então o juro foi subindo. Né? E eu tenho dito que esse juro em elevação foi quem furou a bolha imobiliária. Né? Bem, e por que o juro elevou? Por que a taxa de juro elevou nos Estados Unidos? Se você for perguntar para o monetarista, ele vai dizer como a economia estava se aquecendo, então era uma forma de combater a inflação. Mas não foi nada disso, o juro elevou por outra razão. Tá? A taxa de juros nos Estados Unidos elevou basicamente para garantir o financiamento do chamado déficit trigêmeo e das dívidas dele derivadas. O que é o déficit trigêmeo? Tá? Primeiro, o déficit das contas externas. Déficit das contas externas. Que inicialmente era um déficit basicamente comercial, importação, mágica de exportação, mas em algum momento já tinha também se convertido em déficit de serviço. Por que se converteu no déficit de serviço? Porque os Estados Unidos passaram a dever mais do que créditos que eles tinham no exterior. Tem um livro recente, A Crise do Neoliberalismo, do Gerard Dominil e do Dominique Levy, que eles fazem o levantamento e chegam assim de conclusão. Existe nos Estados Unidos ativos nem só financeiro, ativo financeiro, investimento direto estrangeiro e tal, de estrangeiros da ordem de 15,4 trilhões de dólares. 15,4 trilhões de dólares, que é mais ou menos igual ao PIB. Né? Enquanto os ativos dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, é a metade disso. Então, os Estados Unidos, somando o conjunto dos ativos que tem lá dentro, tanto financeiros, como de dívida, como de investimento direto estrangeiro, deve a metade. Tem uma dívida líquida da metade. Então, isso significa que a remessa para remunerar esse capital lá fora é maior do que o que ele recebe. Né? Então, o déficit em conta corrente das contas externas não é só um déficit comercial, é um déficit também na área de serviço. Né? Isso terminou levando ao crescimento da dívida externa. Os Estados Unidos, já desde meados dos anos 80, que se converteram nos maiores devedores líquidos do mundo. E essa dívida foi aumentando. Ali na véspera do estouro da bolha, em 2007, a dívida externa dos Estados Unidos era de 12,5 trilhões de dólares aproximadamente. Né? Bem próximo do que seria o PIB. Né? Então, essa é a dívida externa, o déficit externo. Segundo, o déficit nas contas públicas. Né? Esse déficit nasceu lá no período do Reagan, foi uma forma de enfrentar a crise, a grande recessão que iniciou em 74, 75, depois teve idas e vindas. Né? Quando ele assumiu o governo, estava em recessão. A maneira de combater foi elevar os gastos, basicamente os gastos militares. Durante o governo Reagan, os gastos militares cresceram em média 8% ao ano, que tinha também um significado estratégico, não era só combater a crise, e a redução dos impostos. Isso aí levou ao débito nas contas públicas. Esse débito foi levando a uma dívida pública. Essa dívida pública, na véspera da implosão da bolha, estava na faixa de 10 trilhões de dólares. Né? Bem, terceiro, do chamado déficit trigêmeo, o déficit das famílias. Né? Muita gente analisa essa questão dizendo o seguinte: o consumidor estadunidense fez a farra do consumo, e por isso que se endividou, por isso que tinha o déficit e tal. Eu trabalho com outra ideia. Não é que fez a farra do consumo. O consumidor de base nos Estados Unidos vinha tendo a redução sistemática do salário, e foi também uma forma de combater a crise. A forma de combater a crise adotada desde o governo Reagan foi reduzir o salário real, sobretudo o salário de base, e aumentou o salário do topo. Né? Então, você vem caindo sistematicamente o seu poder de compra do salário. Para manter o poder de compra, para manter a capacidade de compra, eles foram se endividando.
Na virada da década de 1990 para a década de 2000, já havia uma despoupança das famílias. A poupança sobre a renda disponível foi baixando, chegou um momento que já a chamada poupança negativa, né? Já havia uma despoupança das famílias, né? Então, como manter o padrão de consumo? Se endividando. E como se endividou? Basicamente entregando a casa em garantia e recebendo financiamento pela casa, né? O conjunto da dívida familiar nos Estados Unidos, na véspera da implosão da bolha, estava em 11 trilhões e meio aproximadamente, né? Desses 11 trilhões e meio, aproximadamente 8 trilhões era dívida hipotecária, sendo que uma parte significativa, a dívida hipotecária, de um lado, financiamento de casas, de novas casas, compra nova de casa, mas uma parte significativa era refinanciamento de casas já eram propriedade das famílias e refinanciou como forma de obter um recurso para poder garantir o seu consumo, né? Bem, esse conjunto de dívidas, segundo o Gunder Frank, o último artigo que o Gunder Frank escreveu, ele fala um cálculo que esse conjunto de dívidas, somando também a dívida das empresas, chegou a 37 trilhões de dólares ali na véspera da crise, 37 trilhões de dólares, né? Bem, essas dívidas, como nós já sabemos, é rápido assim, né? Se eu falo rápido, o pessoal diz que eu sou nordestino, falo rápido, o pessoal não entende. Agora estou procurando falar devagar. Bem, então, esse conjunto de dívidas foi alavancando os chamados derivativos e uma série de outros ativos financeiros, nem só nos Estados Unidos, como no mundo, né? Só para dar um exemplo, você emite uma hipoteca, em cima da hipoteca emite um derivativo, esse derivativo vende para qualquer parte do mundo, né? Qual é o resultado desse conjunto de dívidas que alavancou essa verdadeira pirâmide financeira que se assenta em cima da economia real, né? O trabalho feito o Paulo Nakatani não está aqui, né? Não veio. O trabalho feito pelo Paulo Nakatani e a Rosa, usando o critério que eles adotaram, mostra que a massa de recursos, basicamente derivativo, nem só derivativo, nessa área, evoluiu de 3,45 trilhões de dólares em 1990 para 286 trilhões em 2006. Saiu de 3 trilhões e pouco para 286 trilhões. Né? Se pegar o critério do Banco Internacional de Compensações, o BIS, era 586 trilhões de dólares. Né? 586 trilhões de dólares é cerca de 9 vezes mais do que o produto bruto mundial. Né? E que essas massas de recursos se locomovem pelo mundo na velocidade da luz, na base de 1 trilhão, 1,8 trilhão por dia. Tá? O Lenin, quando ele formulou a tese de que o imperialismo era a etapa do capitalismo em que predomina a exportação de capitais sobre a exportação de mercadorias, ele jamais imaginou que ia predominar nessa magnitude. Porque esse movimento diário de capital sob essa forma é pelo menos umas 80 vezes mais do que o movimento diário de exportação e importação de mercadorias. Né? Então, predomina mesmo, não é só que passa a predominar, várias vezes mais. Né? Bem, essa massa de recursos para poder se locomover na velocidade que se locomove, necessitava da chamada desregulamentação financeira. Né? E os donos dessa riqueza, que passaram a estar na cúpula da burguesia ao nível internacional, né? Tiveram peso suficiente para forçar os governos centrais, depois de demais governos, a fazer a chamada desregulamentação financeira para poder esses capitais se locomover na velocidade da luz. Né? Então, você vê aí uma questão importante, duas questões importantes. De um lado, uma massa enorme de recursos que não está na esfera produtiva, está na esfera puramente financeira, e, por outro lado, essa massa de recursos se locomovendo pelo mundo à velocidade da luz. Então, os elementos de crise que estão presentes aí são gigantescos. Né? Bem, mas essa crise que nós estamos vivendo de 2007 para cá, a meu ver,
ela é um desdobramento da crise estrutural mais geral, iniciada no final dos anos 60, começo dos anos 70. Né? Eu tenho a divergência com vários companheiros que dizem que é uma outra crise e que é uma nova crise estrutural. O Gerardo Dominil tem essa posição, por exemplo, que é outra crise, é um outro padrão de reprodução do capital, que ele chama de novo regime social. Eu acho que não, eu acho que essa crise expressa a degeneração da crise estrutural mais geral, iniciada no final dos anos 60 e começo dos anos 70, que é a crise do padrão de reprodução de pós-guerra, que é a fase de declínio da chamada onda larga de pós-guerra. Né? Isso significa que, para poder entender essa crise, nós temos que ir lá atrás, entender as causas da crise lá atrás. E qual é a ponte? A ponte são os chamados déficits que eu acabei de falar, para poder ir lá para trás. Né? Desses 3 déficits que eu falei, um deles estava também na origem da crise que iniciou nos anos 60 e anos 70, que é o déficit das contas externas. Eu já vou falar um pouco sobre isso. 2 deles foram gerados pela forma de combate à crise dos anos 70 que foi adotada. Tanto o déficit das contas públicas, como eu falei, foi a política adotada por Reagan, que depois foi retomada por Bush, Bush pai, Bush filho, etc. Então, como forma de combater a crise, terminou gerando o déficit público. E o déficit familiar também. Se arrocha o salário, se reduz o salário real e, consequentemente, gera o débito nas famílias. Né? Então, é importante ir lá atrás para entender a crise. Como o tempo é curto, eu vou colocar só alguns elementos sobre isso. Né? A gente estava no México na época, o Teotônio estava lá, era o diretor do doutorado, a gente discutia muito lá sobre as causas da crise mundial que iniciou naquela época, quem estava lá, nos anos 70 e tal. Chegamos na época a 2 ideias básicas sobre as causas da crise. Primeiro, a ideia de que era uma crise estrutural, não era uma mera crise cíclica. Né? E que, sendo uma crise estrutural, era uma crise de um padrão de reprodução, da forma como o capitalismo se desenvolveu no período de pós-guerra. Mas quais os determinantes dessa crise? Eu demonstrei lá na minha tese de doutorado que tinha um determinante básico que está presente em todas as crises estruturais, que é a queda da taxa de lucro. Tá? E tinha um determinante que tinha a ver com o padrão de reprodução de pós-guerra. O padrão de reprodução de pós-guerra tinha várias características, uma delas era o fato de que a economia dos Estados Unidos era a economia hegemônica no mundo. Então, fazia parte do padrão de reprodução a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Tá? Então, a crise tem a ver com essa questão da hegemonia dos Estados Unidos. Uma parte tem a ver com a taxa de lucro e parte tem a ver com a questão da hegemonia. Eu vou começar pela questão da hegemonia. Tá? Os Estados Unidos, quando terminou a guerra, produziu 55% da produção industrial do mundo. Em 75, produzia 37%. Então, tinha baixado significativamente a sua participação na produção mundial. Né? Isso eu chamo de declínio relativo da economia dos Estados Unidos do mundo. Ora, se fazia parte daquele padrão de reprodução, os Estados Unidos funcionaram como uma força hegemônica, que servia de alavancagem por demais, se essa economia está em declínio e outras estão se fortalecendo, como basicamente o Japão e a Alemanha, isso faz ressurgir os conflitos interimperialistas, que muita gente tinha dado como mortos. Muita gente tinha dito o seguinte: no pós-guerra, a hegemonia absoluta dos Estados Unidos não tem espaço para novas nações se desenvolver a ponto de disputar essa hegemonia, então não tem mais conflito. O conflito é basicamente só o conflito capitalismo, socialismo e tal. E aí retoma o conflito. Né? E o que levou a essa perda, esse declínio relativo da economia dos Estados Unidos? O fato de que a produtividade lá estava crescendo a velocidade menor do que no Japão e na Alemanha. Né? No Japão, a produtividade, pegando o período final, de 60 a 76, cresceu 289%. A Alemanha cresceu 145%. Estados Unidos, 57%. Então, cresceu 6 vezes menos do que a capacidade produtiva, 6 vezes menos do que no Japão. Né? Não vou ter tempo de explorar mais essa questão para mostrar por que
que cresceu a produtividade menos que no Japão, mas tem a ver com o fato de que o Japão e a Alemanha tinham sido devastados durante a guerra e tiveram que reconstruir tudo de novo e começaram a reconstruir a partir das tecnologias mais avançadas, boa parte delas elaboradas no período de pós-guerra. Né? Bem, não vou poder explorar muito isso, a não ser talvez no debate e tal. Bem, a outra é a questão da queda da taxa de lucro. Né? A taxa de lucro começou a cair nos países desenvolvidos a partir da segunda metade dos anos 60. E caiu basicamente por aquilo que o Marx já tinha dito. A acumulação de capital, sobretudo quando ela se acelera, isso leva ao aumento da composição orgânica do capital. Isso leva a que cada vez mais se invista relativamente mais em capital constante, máquinas, equipamentos, matérias-primas, do que em capital variável, em força de trabalho. Né? Eu tenho um dado, que é o seguinte, é um indicador de como isso ocorreu, de 65 a 71, o gasto de capital por trabalhador duplicou. Foi o momento de auge ali do processo de acumulação e tal. Então, esse foi o determinante básico da queda da taxa de lucro. Né? Quando a taxa de lucro cai, tem as chamadas forças contrarrestantes, que o Marx analisa lá no Capital. E aí tem basicamente duas importantes para esse momento aí. Uma força contrarrestante poderia ser a redução do preço das matérias-primas adquiridas pelos países centrais. Isso implicava em prosseguir o processo de deterioração dos termos de intercâmbio, conforme o prévio se havia analisado, o intercâmbio, caracterizado, chamado de intercâmbio desigual. Só que ocorreu exatamente o contrário. Muita gente só pensa no petróleo em 73. Já antes do aumento do petróleo em 73, já havia, na segunda metade dos anos 60, já havia um processo de recuperação do preço das matérias-primas dos países da periferia. E começou a ocorrer, inclusive, a melhora dos termos de intercâmbio. Que não foi só em função do petróleo, em função do conjunto de outras matérias-primas. Melhor termo de intercâmbio a favor da periferia. No momento em que o capitalismo central está necessitando empurrar o preço das matérias-primas para baixo, os preços aumentam. Segundo, uma outra forma de contrarrestar a queda da taxa de lucro é a redução do salário e o aumento da taxa de mais-valia. Eu posso fazer só uma conclusão? Posso? Redução da taxa de mais-valia. Aumento da taxa de mais-valia. Ocorreu exatamente o contrário também naquele momento. Estava no auge da acumulação de capital, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o poder de organização dos trabalhadores do mundo inteiro havia aumentado. Houve o 68 na França, 68 no mundo inteiro, manifestações. Na França, o 68 não foi só de estudantes, como muita gente pensa. Trabalhadores. Aumentou significativamente a quantidade de greves nos Estados Unidos. Né? Então, aproveitando o momento em que o desemprego tinha quase que desaparecido, os trabalhadores se organizaram melhor e conseguiram recuperar boa parte do salário que havia perdido no passado. E o que ocorreu? O salário começou a crescer mais do que a produtividade. Se o salário cresce mais do que a produtividade, é um indicador que demonstra que a taxa de mais-valia está ou estagnada ou parou de subir, ou inclusive em declínio. Né? Então, não foi possível para o capitalismo central recuperar a taxa de lucro, empurrando goela abaixo do salário, naquele momento, empurrando goela abaixo dos países da periferia, das exportações de matérias-primas. Né? Aí terminou caindo a taxa de lucro, junto com o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, né? Terminou levando à emergência da crise. Né? Eu queria só um tempinho, que eu queria colocar uma ideia que eu acho que é importante. Porque, veja bem, a taxa de lucro caiu naquele momento. A taxa de lucro caiu naquele momento. Né? Ela seguiu caindo depois. Há toda uma polêmica se ela voltou a subir, há quem diga que voltou a subir a partir dos anos 80, e há quem diga que voltou a subir a partir dos anos 90. Né? O Carlos Eduardo Martins, o Carlos Eduardo não está aqui também, não veio, né? Vai chegar tarde. O Carlos Eduardo Martins, no trabalho dele, mostra que a taxa de lucro nos países centrais, ele concentrou nos Estados Unidos, seguiu caindo até 93. Então, dos anos 60 até 93, seguiu caindo. Aí depois dizer, ela subiu, ele tem as taxas e tal, depois subiu um pouco, de 93 até 2000, mas para um patamar inferior ao que tinha na década de 60. Né? Bem,
eu inclusive, questiono. Eu acho que, no geral, os estudos, essa trajetória que ele faz está correta, mas eu, inclusive, questiono o fato de que se teve aumento da taxa de lucro pelo critério definido por Marx, ali na segunda metade da década de 90. Os dados, se você pega os dados, a partir da relação entre a lucratividade das empresas e o patrimônio líquido, apareceu uma melhora da taxa de lucro. Né? Mas isso é a taxa de lucro real, conforme calculada, definida por Marx, conjunto da mais-valia sobre o conjunto do capital? Não é. Não é. Porque você só pega uma parte da mais-valia ao definir dessa maneira. Você só pega uma parte do capital ao definir dessa maneira. Né? O que é que eu acho? Qual é a minha tese básica em relação a essa questão? Que se medir pelo balanço das empresas, vai dar a taxa de lucro recuperando nos anos 90. Mas se fosse medir pelo critério básico de mais-valia sobre o conjunto do capital, não ocorreria isso. Né? E por que ocorre essa diferença? Né? Tem estudos que mostram que 40% do lucro das grandes empresas no mundo, sobretudo no mundo desenvolvido, provém não da sua atividade operacional, mas da atividade e aplicações financeiras. Então, o lucro provém das aplicações financeiras. Provém daquela parte do capital que se converteu em capital fictício. Então, esse lucro, ele não é um lucro real, garantido, que o capitalista tem certeza de que vai poder seguir com aquele lucro. Né? É um lucro baseado na valorização dos ativos financeiros. Né? Que essa valorização, basta vir uma crise, veio a crise de 2001, despencou os ativos vinculados ao Nasdaq. Né? Veio essa crise da agora, só em 2008, caiu em 42%, numa perda de um total de em torno de 30 trilhões de dólares nas bolsas. Né? Então, não é um lucro baseado no lucro real. Né? No momento que tem que se colocar diante dessa realidade do lucro real, aí a bolsa se despenca. Né? Então, eu acho que, inclusive, nesse momento, que se diz que a taxa de lucro aumentou, eu acho que não é fundamental, não. Então, eu acho, porque há quem diga o seguinte, essa crise agora não tem nada a ver com a taxa de lucro. Né? Tem a ver com outros fatores. Eu acho que os outros fatores, como eu mesmo coloquei, taxa de juros e outros mais, são fatores mais da aparência. Eu acho que a essência significa que segue a taxa de lucro como um elemento fundamental dessa crise. E se você vai ver, um pouco antes da recessão de 2008, você vai ver a taxa de lucro caindo. Eu tenho os dados no livro mais recente que eu fiz, mostrando a taxa de lucro caindo antes da recessão de 2008. Né? Bem, aí agora eu vou concluir. Qual a saída que eles têm dado? A saída de tentar usar a política keynesiana, mas a política keynesiana, diferente da de Keynes, a política keynesiana dele era para aumentar o gasto real, para aumentar a demanda e aumentar o investimento. A política keynesiana dele é usar o recurso público para salvar o capital financeiro dele mesmo, né? Comprando os chamados títulos podres e tal. Eu acho que essa política não resolve. Tanto é que não tem resolvido. Eu acho que essa política não resolve, isso aí a gente pode debater um pouco mais, né? E eu tenho as minhas razões para colocar isso, a gente pode debater na hora do debate. Já ultrapassei aqui, ainda bem que o Rubens é meu amigo, ele deixou, eu tenho cabelo branco também, tenho um certo direito. O Rubens não pode falar não, que ele não tem cabelo branco não. Então, pode falar assim, vai. José Rubens, pode. Da queda da taxa de lucro, defendida por Andrew Kliman, e a tese defendida por vários autores que estão mencionados aqui, sobre o modo de desenvolvimento do capitalismo nos últimos anos, que é o modo neoliberal, e, em particular, atribuído à financiarização das economias. A ideia do Kliman, a esse respeito, é de que, desde a crise dos anos 70, o capitalismo não se recuperou porque não houve desvalorização do capital suficiente. A taxa de lucro, então, continuou caindo e isso derrubou a taxa de acumulação, a taxa de crescimento, a taxa de acumulação, a taxa de crescimento do produto per capita, do produto das corporações, e é exatamente essa queda que leva aos endividamentos que vão preceder o desencadeamento da crise de 2008. Essa é uma tese
discutida pelos demais autores na base da ideia de que essa crise de 1970, tal como a crise de 1970 era uma crise de queda de rentabilidade, mas a de 2008 não é. É uma crise de hegemonia financeira e é uma crise ligada à predominância da finança sobre a produção, o descolamento da esfera financeira relativamente à esfera produtiva, que leva, esse descolamento é possível, é analisado por Marx, a gente vai ver daqui a pouco, mas essa autonomia tem limite e os limites se colocam exatamente na crise. Os autores chegam a chamar a atenção para uma característica importante do capitalismo recente, que é a participação das remunerações de supervisão e de gerência, que são remunerações atreladas à valorização fictícia dos títulos, as valorizações especulativas, e ele chamou a atenção de como isso ampliou essa autonomia. Vários desequilíbrios são utilizados também para complementar a ideia de que a economia americana se fragilizou e essa fragilização se espalhou pelo mundo como um todo, mas o que dá maior importância a gente analisar são algumas questões de maneira a confrontar essas duas ideias, e é isso que eu vou tentar fazer para tirar minha própria opinião. Primeiro, existe uma diferença de conceito de taxa de lucro. Eu não vou discutir, eu não tenho tempo para discutir o conceito. A razão básica da diferença é que o clima usa o custo histórico no denominador e da taxa de lucro, e os outros usam o custo corrente. E o que ocorre é que, dependendo desse tipo de utilização, a gente tem coisas diferentes. Por exemplo, o clima acha, com a taxa dele, que ela cai de 47 a 2007. Diomenil e Levy mostram que cai, mas só até os anos 70. E no final dos anos 70, início dos 80, se recupera, exatamente porque a financiarização ela foi feita para fugir da perda de rentabilidade na esfera produtiva que estava acontecendo na economia. O Sheik não vê uma recuperação, mas vê uma interrupção da tendência de queda, com a estabilidade sucedendo a queda a partir do final dos anos 70 e início de 80, e Morrum vê também esse mesmo movimento de recuperação da taxa de lucro quando ele mede a taxa de lucro convencional. Morrum calcula dentro da taxa de lucro também as remunerações dos gerentes e supervisores, e em função do peso das remunerações, dos ativos financeiros que se valorizam muito e que estão dentro dessas remunerações, ele percebe uma relação estreita entre a taxa de lucro que ele chama capitalista e a mais-valia, mais estreita do que quando ele compara quantitativamente a taxa de lucro convencional com a mais-valia. Tudo isso dito, a ideia é que, como diz o próprio clima, tudo depende de onde a gente parte. Se parte de uma taxa alta, a comparação com os outros anos vai fazer baixar. Se parte de uma taxa baixa, a comparação com os próximos anos vai fazer subir. E, de fato, é isso. Partindo do final dos anos 70, se partir de 45, 46, como fazem clima e Sheik, eu tenho uma tendência dominante de queda. Se eu parto do final dos anos 70 para o início dos anos 80, eu tenho um crescimento. A única discordância com o clima minha aqui é que isso não é arbitrário. E não é arbitrário porque no início dos anos 80 ou final dos anos 70 é exatamente o período em que a globalização financeira se generaliza no mundo desenvolvido e tempos depois, uma década depois, nos países como os nossos, por exemplo. Mas é essa generalização que muda a forma como o capitalismo se desenvolve de lá para cá, e é ela que está na base da crise, na minha opinião, nesse momento. Vejam só, a ideia é que, como o próprio clima diz, e ele diz isso nesse último livro que ele publicou agora, a queda da taxa de lucro não é uma causa direta, é apenas uma causa indireta. Porque com a queda da taxa de lucro, as pessoas, segundo ele, tiveram
que é isso que dá origem ao endividamento, e esse endividamento se espalha pelas economias como um todo. Eu também acho que não é a causa direta, e essa causa direta é exatamente o crescimento, o predomínio da esfera financeira sobre a esfera real da economia, que os economistas, de maneira geral, chamam de financiarização, mas que Marx chamou há muito tempo atrás de desenvolvimento do capital fictício. E é sobre isso que eu vou tentar falar agora, muito rapidamente. Vejam só, por que desenvolveu o capital fictício? A forma como o capitalismo se desenvolveu nos últimos anos fez com que a propriedade do capital patrimonial, ou seja, aquela baseada em ganhos mobiliários especulativos, cresce muito no capitalismo atual. As remunerações dos supervisores e gerentes são baseadas nas rentabilidades dos títulos, ações, obrigações e títulos derivativos e títulos de uma maneira geral, e eles tinham todo o interesse em turbinar esse tipo de coisa sempre que possível. E, mais do que nada, os recursos dos fundos de pensão, que cresceram brutalmente, fundos mútuos e companhias seguradoras, em particular, em função do desmonte das previdências públicas no mundo inteiro com o neoliberalismo, foram parar exatamente nessas aplicações especulativas e precisavam se valorizar especulativamente para cumprir a ideia de pagamento dessas pensões. Então, todas essas características levam a entender o porquê desse descolamento, dessa valorização fictícia. Desculpe. E eu queria agora falar um pouco sobre o que Marx diz a esse respeito. Para Marx, constituir capital fictício é capitalizar. O que significa isso? Diz ele que quando o capital dinheiro, produtor de juros, capital de empréstimo, se generalizou, toda renda que chegava regularmente era atribuída a um capital, derivasse ou não de um capital. O não derivar de um capital é exatamente o que Marx chama capital fictício. Eu estou parando aqui porque não há consenso entre os marxistas sobre a definição de capital fictício. Alguns acham que capital fictício é puramente o capital de empréstimo produtor de juros. Eu vou fazer a diferença entre capital fictício e capital de empréstimo produtor de juros. Por isso eu vou precisar usar o próprio Marx. Vou ter que correr um pouco. Vejam só, Marx dá como exemplo de capital fictício os títulos da dívida pública e as ações. Quando ele dá o exemplo do título da dívida pública, ele diz, ele é fictício porque a soma emprestada ao Estado nem se destinava a ser despendida como capital e só assim poderia crescer para pagar essas remunerações. No caso das ações, o valor de mercado é diferente do valor nominal. Por outro lado, quando ele vai falar do capital capital de empréstimo produtor de juros, ele diz que o dinheiro só pode se suster se efetivamente se transforma em capital. E ele se transforma. Como se transforma? Na fórmula do ciclo completo de reprodução do capital, como diz Marx, o que torna o dinheiro capital é a compra da força de trabalho, e o capitalista só compra a força de trabalho se comprar ou tiver comprado o meio de produção. O capital dinheiro produtor de juros consegue potencializar o crédito, potencializa a produção, porque permite a compra de quantidade maior de força de trabalho e de meio de produção. Esse é o capital de empréstimo produtor de juros, e ele é capital porque ele compra a força de trabalho. O capital fictício é fictício porque não compra a força de trabalho, não retorna à esfera produtiva, não tem lastro em valor trabalho. Se é assim, isso significa que capital fictício é uma punção de recursos que, de outra forma, ia ser introduzida no processo produtivo e ia potencializar a acumulação do capital. É isso que o capital fictício impede, que a acumulação de capital se dê. Como o neoliberalismo e a globalização financeira permitiram isso? Grosso modo, a liberalização das economias juntou os mercados de crédito do mundo inteiro, entupiu de recursos das previdências
públicas que foram para os fundos de pensão privadas, abriu um movimento de capitais, e esse dinheiro que partia do mundo inteiro não jorrou para o mundo inteiro, jorrou para poucos mercados financeiros desenvolvidos e em muito menor proporção para mercados de emergentes como nós. Ora, um mundo de dinheiro, durante muito tempo, fluindo para poucos mercados, valoriza uma estupidez quaisquer títulos que se coloquem nesses mercados e valoriza de forma continuada. É esse descolamento que o Marx disse lá, quando viu os preços das ações, entre esse valor de mercado, provocado por aumento de demanda, e o valor nominal e efetivo, que forma capital fictício. Capital fictício é uma autonomia da circulação relativamente à produção, que só consegue acontecer porque houve, só consigo nessa proporção, porque houve o liberalismo econômico e mais. Por que desencadeou a crise? Porque, como a esfera produtiva não estava mais produzindo os lucros e salários elevados para continuar comprando ações, isso foi diminuindo a valorização. Quando começou a diminuir, as pessoas começaram a vender os títulos e isso desencadeia a deflação financeira que provocou e que caracterizou a crise de 2008. Então, dado isso, eu só queria deixar para a gente discutir. Como está a situação? O predomínio da finança continua. Vou dar 2 indícios. As políticas de austeridade não fazem mais do que proteger os credores, proteger contra a deterioração das dívidas. Segunda coisa, as agências de rating, as mesmas que deram para o Lehman Brothers no dia anterior, estão aí e dão as cartas, deram as cartas outro dia para o Brasil. Então, o predomínio financeiro continua, não há nenhuma alteração, a meu ver, substancial para achar que isso vai mudar. Estamos mal parados, porque estamos no meio de uma crise onde não há nenhuma expectativa de saída a curto prazo, na minha opinião. Agora, para a discussão, a ideia é a seguinte. Eu vou colocar uma coisa para discutir que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Alguns economistas marxistas acham que regular de novo, para reduzir a esfera financeira e ampliar a esfera produtiva, dá no mesmo. Eu não acho que dá no mesmo. E não acho que dá no mesmo, vou jogar para a discussão, por 2 razões. Primeiro, um capitalismo não se sairá do capitalismo para o socialismo com uma explosão que comece tudo de novo no dia seguinte. É da maior importância que a gente construa, como diz o próprio Marx, as condições materiais para que haja mudança, porque elas são geradas no modo de produção velho. E, para isso, o trabalhador precisa estar organizado, treinado para assumir a sociedade nova, e com o neoliberalismo é muito pior construir essa sociedade nova. Por que é muito pior? Vou dar 3 exemplos. Se precisa de mais cooperação do que competição na sociedade nova, o que o neoliberalismo faz é acirrar estupidamente a competição, e foi isso que ele fez o tempo inteiro. Se precisa de maior igualdade, porque é preciso construir um interesse comum. Esse interesse, o interesse universal de Marx, é um interesse diferente da vontade de todos pelo voto. Ela exige maior homogeneidade, maior igualdade de renda, de padrões de consumo, de padrões de participação. Não se constrói isso da noite para o dia e não se constrói em condições adversas para o trabalhador. Quando o trabalhador se insere melhor na relação capital-trabalho, com mais emprego, mais salário, ele pode se dedicar a se organizar. Em caso contrário, ele vai lutar para sobreviver. É da maior importância melhorar a inserção do trabalhador na relação capital-trabalho para isso. Por último, e mais importante do que tudo, é o seguinte: os canais de escuta no liberalismo. Marx era crítico ferrenho da exploração, sabemos todos, mas ele era também da relação monetária, ele era também do mercado. Por que ele era? Porque ele dizia que a relação monetária é uma relação autônoma, é uma relação acima dos indivíduos. Os indivíduos obedecem a uma coisa, e obedecer a uma coisa não é aquilo que se deseja do indivíduo social livre, nas palavras dele.
Construir o indivíduo social livre requer absolutamente canais de escuta alternativos ao mercado. Enquanto eles não forem construídos, enquanto eles não forem sedimentados, não dá para mudar. O trabalhador pouco organizado, ganhando pouco, trabalhando em condições precárias, que é o trabalhador do neoliberalismo, não consegue construir isso. Era o que eu queria dizer, desculpe. Minha tarefa foi, pelo menos como eu havia desenhado, bastante facilitada, o que é o privilégio de falar por último. Isso porque pensei em dividir em 3 lances a minha fala. No primeiro deles, algumas observações justamente quanto à existência ou não de consensos interpretativos. A segunda, tentando elencar alguns elementos ou características ou fatores desse nome que se queira, para se pensar a quadra histórica que estamos atravessando. E, por fim, alguns apontamentos sobre justamente as dificuldades e os desafios que se apresentam. Vou tentar cumprir rigorosamente o tempo estabelecido. Que fique claro, eu vou tentar. Iniciaria dizendo que me incomoda um pouco um aparente consenso, aparente, interpretativo, de que esta nova crise, ou a crise que estamos atravessando, tenha se iniciado, ou tenha como ponto de partida, por vezes confundido como causa, o desarranjo do mercado imobiliário americano e o seu alastramento para as demais economias, as chamadas veias abertas da globalização financeira. Bom, há que se discutir. Mas o que me interessa por ora é perceber que, ainda que haja algumas divergências interpretativas de fundamentação keynesiana, parece que as proposituras vão no sentido de se acreditar firmemente na eficácia de uma regulação, não desprezando a sua importância, mas há que se entender em que contexto ela poderia se dar. Isso terá a ver com o que eu pretendo, na segunda parte, tratar como algumas irreversibilidades já estabelecidas. Evidentemente que, dentro do conjunto interpretativo, nós podemos elencar algumas versões marxistas, porque é mais claramente identificada a não existência de um consenso entre aqueles que se apoiam ou arrancam da formulação marxista do que entre os keynesianos. Nesse sentido, partindo dessa ideia basilar, eu vejo que alguns seguem uma linha próxima à escola keynesiana e vão privilegiar, de certo modo, a financiarização capitalista como a causa a que me referi. E boa outra parte, na verdade, recorre à formulação clássica sobre a crise de sobreprodução, com menor ênfase, mas ainda existem os que apresentam a ideia arrancando do subconsumo. E como vimos pela exposição do próprio Nilson, com mais força, a interpretação que arranca do declínio da taxa de lucros. Não vou me referir a uma parte desta literatura
alguns denominam de pós-moderna, e que vai juntar tudo isso e mais um pouco, e dizer que, para além de tudo isso, ainda temos determinações de ordem demográfica, de crise alimentar, de certo modo ecológica, energética, enfim, tudo o que couber vale para discutir. Evidentemente que eu estou abusando da maneira de enquadrar estas interpretações. O que me interessa é perceber que, do ponto de vista propositivo, como eu já disse, parte desses intérpretes de extração marxista comungam e namoram a solução keynesiana, ainda que em termos mais radicalizados. Devemos nos perguntar o porquê disso. Talvez, em parênteses rapidíssimo, a resposta esteja em parte do que a professora Maria de Lourdes acaba de dizer. Outros, embora poucos, talvez coloquem suas esperanças à frente da sua capacidade analítica e dão por estabelecido o derrumbe e o caminho aberto para o socialismo. Há que se discutir se estamos em crise final de sistema. Até porque vale um outro parêntese, se há uma ideia-chave pela qual me conduzo, é de que não se trata de uma dicotomia entre crise cíclica e crise estrutural. Até porque o meu entendimento de crise estrutural revela a exponenciação das contradições que se manifestam cíclica e conjunturalmente. Não se trata de uma crise e outra crise. Não se pensa crise cíclica se não se pensar crise estrutural, e não se dá conta da dimensão estrutural se não se perceber quais são os movimentos que a conjuntura expressa em termos dos elementos estruturais que estão contraditoriamente se desenvolvendo. Se meu caro Rubens permite, eu faria uma referência ao texto publicado na revista da UAP de 2011, de autoria do Rubens, com algumas pitadas minhas, e com isso eu ganhei a coautoria, né? Mas que é um texto que trata desta crise como uma crise que deve ser interpretada a partir da crise do padrão de acumulação do pós-guerra. E, a um só tempo, tenta perceber a dimensão financeira, evidentemente, que deve ser percebida, porque ela, como eu tentarei dizer, traz algumas reversibilidades junto com outros elementos que eu penso que não são comumente tratados. Diria ainda que, numa linha diferente dessa que estávamos tratando, alguns consideram que, de certo modo, as crises econômicas capitalistas, e não só a recente, devem ser tratadas a partir da leitura dos ciclos, a partir das crises sistêmicas que revelariam os diferentes períodos de exercício de hegemonia do sistema, dentro da história do sistema mundial. Então, você teria a sucessão de ciclos econômicos, hegemônicos, teriam, a bem da verdade, que ser discutida a crise a partir dos elementos que conformam ou deixam de conformar os centros hegemônicos e a irradiação das relações que se estabelecem com os demais centros. O que eu quero dizer, portanto, é que a mim me parece que, ao invés de estabelecermos uma disputa preliminar entre a maior eficácia interpretativa e explicativa dessa ou daquela, e sem que seja necessário recorrer a um ecletismo barato, nós podemos sim buscar uma interpretação que ilumine um tanto mais essa quadra histórica a partir de uma chave interpretativa que passa pelo sistema interestatal capitalista. Me parece absolutamente necessário
quando se discute sistema capitalista, discutir as suas duas chaves: poder e dinheiro. E nós, economistas, temos um viés, o que é natural que aconteça, de olhar para o dinheiro. Assim como é comum que muitos dos nossos colegas das áreas como ciência política e etc., olhem o poder sem olhar o dinheiro. E o que me parece fundamental, ambos perdemos de vista o entrelaçamento entre ambos, poder e dinheiro. Até onde eu tenho a minha interpretação, como você disse, da maneira como o mais perverso dos poderes é exercido pelo sistema a partir do momento que o dinheiro estabelece relações que se dão por cima da cabeça dos homens. Bom, se isso é verdade, de toda a predominante literatura que temos conhecido sobre o tratamento da crise, também encontramos uma outra dicotomia. Aqueles que, talvez precocemente, deem por estabelecido o ocaso dos Estados nacionais, e aqueles que perdem a dimensão dos movimentos transformadores dos últimos 30, 40 anos, que, de fato, reverberam em importantíssimas transfigurações da ação do Estado. De outra parte, no entanto, eu quero dizer que apenas olhando, me parece, para o conjunto das transformações geopolíticas e econômicas do sistema mundial, é que nós podemos, então, lograr alguma interpretação que nos aproxime mais da realidade e que nos permita dar conta de algumas das irreversibilidades para podermos ponderar a magnitude e o alcance dos nossos desafios. Com isso, eu tenho um esforço que iniciou-se em 95, me permito aqui fazer uma referência ao primeiro texto que apresentei no primeiro Encontro Nacional de Economia Política, professora Rosa Maria Marques, e que foi um tratamento que eu chamei de quadro aproximativo do capitalismo contemporâneo, a partir do conceito que, na ausência de outro, eu criei, apenas para nominar, de economia desregrada. Por economia desregrada, eu elenco os fatores que a conformam, não vou tratar de descrevê-los, mas a ideia é perceber por onde passam, ocorrem e se manifestam estas transformações, sem que, no entanto, o sistema capitalista, em sua essência, tenha sido minimamente alterado. Pelo contrário, a exacerbação das suas forças e das suas contradições. Ou seja, é uma tentativa de dizer que é preciso dar conta das novidades, é preciso ter cuidado para não tomá-las como novidadeiras. Dentre esses elementos, vou destacar aqueles que me ajudam a pensar como, a partir destas transformações, se exacerba a essência do sistema capitalista e, a um só tempo, nos impõe irreversibilidades. Talvez a primeira aproximação nos leve a reconhecer, para não chamar de revoluções, vou chamar de profundas transformações, uma no campo produtivo, outra, que a literatura dá conta muito bem, das finanças, dos mercados financeiros. Então nós temos, nos últimos 30, 40 anos, que reconhecer não apenas
a continuidade de um processo de transnacionalização. Mas temos que perceber qual é a dimensão dessa relocalização, da esfera produtiva. O mundo que temos desenhado hoje, mas não se afigura sequer próximo do mundo do segundo pós-guerra, do mundo de 20, 30 anos atrás. Faço apenas um registro e enalteço os colegas que se dedicam a mostrar as mudanças profundas que ocorrem na cadeia de valor. O mundo é outro. A condição de produção é outra. Os determinantes de cada uma das economias domésticas são outros. Com um agravante, um grau de consolidação e concentração enorme. Se nós nos lembrarmos do mapa mundi estilizado que dava capa ao primeiro livro do professor Chesler, em 96, que já era, não é, um choque para mostrar naquela estilização as transformações, bem ou mal já são quase outros 20 anos, e esse mapa muda ainda mais pronunciadamente. E essa consolidação e essa reconfiguração vai eliminando parceiros, vai recompondo parcerias e vai criando novas parcerias, mas em um patamar muito diferenciado, que na falta, evidentemente, de tempo, e mais do que isso, até mesmo de aprofundamento de pesquisas, eu diria que o mundo passa a estar dependente, e tudo isso terá a ver com o enfrentamento dos desafios, do que eu chamo, tomando de empréstimo de quem já o fez, o mundo passa a estar dependente da simbiose Estados Unidos-China. Essa relocalização da esfera produtiva traz uma reconfiguração, especialmente, entre outras, na distribuição internacional do trabalho. Me parece preocupante que tratemos da crise, ou procuremos tratar da crise, e por vezes a gente traz a distribuição internacional do trabalho como um elemento de análise. Não é isto. É uma absoluta transformação. Parêntese rápido. Esforço de cada economia nacional, sempre necessário, sempre válido, bate cada vez mais em paredões mais próximos. Caso brasileiro, bom, se estamos menos mal do que outros congêneres, chegamos a dizer que estamos em pleno emprego. Qual a qualidade desse emprego? Qual a capacidade de agregação deste emprego? O que está nos sobrando? Retirando os nichos que estão engajados, linkados com alta tecnologia e que conversam ainda com o mundo. Tirando os nichos, não é? Estamos numa situação muito mais desafiante do que quando iniciamos a nossa industrialização pesada, por exemplo. Então, não podemos deixar de lado a distribuição internacional do trabalho e reconhecer mais do que isso, não é? Que aquilo que chamam de economia desregrada, o faço para dizer que as regras que são aceitas são exclusivamente aquelas ditadas por um sujeito, capital. Com um agravante, lembrando a observação feita em 1992 por René Passet,
Estamos submetidos a um duplo reducionismo. Porque não se trata de pensar que as esferas decisórias do poder de Estado estão submetidas à lógica e aos imperativos econômicos, o que já é um agravante. É duplo reducionismo porque não estamos falando da economia e dos capitais, estamos falando das finanças. Estamos falando aí sim, aquilo que eu trago como segundo elemento, entre os outros, mas o que acho que vale a pena ser destacado, até porque, não gratuitamente, quase se torna consenso nas interpretações. É preciso reconhecer o processo de financiarização da riqueza. Mas é preciso descer um pouco mais a fundo e reconhecer o seu caráter espúrio. Porque isto traz estilhaçamentos diversos para as diferentes economias e sociedades. E as armaduras que as economias e sociedades tinham para se defender em algum sentido e fazer avançar a tropa, são outras. Algumas se tornaram pesadas demais. Algumas estão defeituosas. Algumas já nem servem para o tipo de luta que se estabelece hoje. E agrava-se esse duplo reducionismo porque não se trata pura e simplesmente de um predomínio financeiro, senão um predomínio financeiro em novos termos, o das finanças hierarquizadas. Hierarquizadas a partir da lógica das finanças privadas, globalizadas e patrimoniais. Com um detalhe que poucos de nós têm dado atenção, porque deve ser muito trabalhoso. Eu mesmo me deparo com certos desafios para aprofundar essa temática. O detalhe é que os estados nacionais de qualquer extração estão capturados por estas finanças, por estes interesses. Estados estão capturados. Se levarmos em conta esse conjunto de referências, terminou? Tá. Eu diria, e vou aproveitar a presença do meu querido Teotônio para que depois ele me ensine, eu penso que em termos de América Latina e Brasil, consideradas várias oportunidades que durante o nosso próprio evento já foram sinalizadas, e as reconhecendo, mas, no entanto, me parece que essa mudança de eixo, que passa por África do Norte, Oriente Médio e Ásia Central, traz novos desafios para a América Latina. Os desafios poderiam ser desafios alentadores se avizinhássemos, não é, um horizonte de mudança, de transição desta crise para um outro momento. Mas esta crise, se reconhecida como estrutural, não adianta analisarmos pura e simplesmente a magnitude do ciclo, se estamos mais próximos de uma recuperação, se estamos mais próximos ou menos próximos, e por quanto tempo, se meses, se poucos anos. O que eu quero dizer com isso? Em que pese a importância de analisarmos em que medida se recuperará a economia americana, em que medida se recuperará tal ou qual economia, não é nessa dimensão temporal restrita que podemos tratar uma crise estrutural. E se é assim, para que eu finalize, eu não antevejo, e gostaria de poder fazê-lo, nenhuma sinalização que aponte para o fim dessa crise. Nem próximo, nem alentador, e muito menos alentador, comungando, se bem entendi, minha cara Lourdinha, comungando com a ideia de que
os elementos necessários para essa transição não só não estão postos, como estão cada vez mais distantes. A fragmentação dos interesses, com o predomínio dos interesses das finanças, os espaços reduzidos das decisões políticas dos Estados nacionais, a relocalização da esfera produtiva e seu amálgama com a lógica patrimonial de acumulação de riqueza. A isso tudo se some, por fim e ao cabo, o que não é menos importante, reconhecer que houve uma mudança de chave. E isto é o que procuramos explorar também no nosso texto. Em que as decisões não estão sendo guiadas em qualquer dos níveis pela ética da coisa pública. Porque se há uma vitória, ainda que a ser contestada e derrubada, dessa quadra histórica de avalanche liberalizante, é que a lógica que se estabeleceu foi da ética privatista, não apenas de privatizações, da ética dos indivíduos, da ética de grupos, da ética que nos afasta não só da miragem do bem comum, mas nos retira ou procura nos retirar, e isto me parece muito importante, procura nos retirar a condição de manter em mira a utopia. Mais do que isso, procura nos convencer de que estamos fadados a viver resignadamente com a distopia. Não quero ser pessimista, evidentemente, mas quero dizer, com isso, não quero, professor, não quero. Não quero. Mas alguém me ensinou, entre outros, professor Teotoli, que a análise tem que ser pessimista. E o otimismo da ação, sozinho, nenhum de nós saberá o caminho. Obrigado. Da limitação das políticas keynesianas, né? As políticas keynesianas funcionaram não no sentido de evitar a crise, como muita gente acreditava, mas de combater a crise depois dela iniciada, para sair dela, fundamentalmente porque através do gasto público, de um lado se compensava a insuficiência de demanda manifestada na crise, e por outro lado também através do investimento público se compensava a insuficiência de investimento. E significa intervir na esfera real da economia, né? Você vê, o Japão vem desde 91, adotando políticas chamadas keynesianas, política de gasto público, né? E não funciona. Simplesmente o Japão segue, alguns momentos que melhora um pouco a economia, mas segue no fundamental estagnado. Por que não funciona? Eu acho que tem algumas limitações para as políticas keynesianas funcionarem no momento atual, né? E a principal delas, a meu ver, é a chamada desregulamentação da economia. O que é que ocorre? O Japão, o Estado injeta dinheiro em circulação, mas esse dinheiro não fica no Japão. Esse dinheiro sai porque a taxa de juros no Japão é 0,2 parece, é 0, quer dizer, o dinheiro sai e vai ser aplicado por fora do Japão. Então, ele não completa o processo chamado keynesiano, né? E ainda tem a limitação real, que é o elevado nível de endividamento dos vários países, que já era grande, aumentou significativamente nesse período que agora da crise de 2007 para cá, né? A quantidade de recursos que vem sendo injetado, por exemplo, nos Estados Unidos, em circulação, e nem por isso consegue tirar de maneira sustentada, melhora um pouco, mas cresce no patamar não muito alto, etc., né? E, além disso, os recursos que estão sendo
ou monetários ou fiscais que estão sendo utilizados, é basicamente injetado no sistema financeiro e não na atividade produtiva ou na demanda real. Né? Então, eu acho que as políticas keynesianas vêm sendo adotadas, aparentemente keynesianas, são bem keynesianas, vem sendo adotada, mas o efeito não tem o efeito de tirar da crise. Né? E aí eu aproveito para levantar a questão suscitada pelo Gentil. Se referiu que eu tinha dito que as crises são expressão da sobreprodução do capital. Né? E aí eu queria colocar duas questões em relação a isso. E aí concluo. A primeira é o seguinte. Eu acho que não dá para afirmar, como se vem afirmando, de que a causa da crise atual de 2007 para cá, a causa é a financiarização da economia. Eu acho que a financiarização da economia não é a causa da crise, ela é a própria expressão da crise. Ela é a expressão da sobreprodução de capital, que se manifesta de maneira estratégica a longo prazo pela queda da taxa de lucro. Né? Se essa massa de capitais fictícios que está circulando na esfera financeira, se ela for jogada na esfera produtiva, né, não vai ter para quem vender, vai ter que colonizar a Lua, vai ter que colonizar, e a taxa de lucro vai cair mais violentamente ainda do que já caiu. Né? Então, ela é a própria expressão, daí que eu não acho que seja um novo padrão de reprodução, esse padrão chamado financiarização. Eu falei que eu considero isso aí como degeneração do padrão de reprodução anterior, ou seja, degeneração da crise estrutural gerada pelo padrão de reprodução anterior. Né? E aí eu concluo dizendo o seguinte: as crises estruturais, para sair delas, tem que ter modificações muito profundas na realidade econômica, social, política e tal. A de 1871, foi a chamada primeira Grande Depressão, né? Foi ali que ocorreu a Comuna de Paris, não deu para mudar, não estava amadurecido para mudar. Mas houve uma mudança profunda no capitalismo, ali que nasceu o imperialismo. O imperialismo nasceu para dar conta daquela crise, daquele momento e tal. A crise de 14 a 45, eu digo 14 a 45 porque inclui as duas guerras como parte da crise estrutural, que tem a Grande Depressão no meio, ali nasceu o sistema socialista mundial. Ali, o sistema capitalista desenvolvido para poder se modificar, para poder sobreviver, teve que fazer o chamado welfare state, né? Teve que tomar de empréstimo elementos de planejamento que não estava colocado antes na lógica do sistema e tal. E, ao mesmo tempo, abrir espaço para a industrialização de vários países da periferia. Né? Nessa crise inicial, no final dos anos 60, não houve modificações ainda. Se diz, não, as modificações, porque gerou um novo padrão de reprodução baseado na financiarização. Eu não acho que isso seja um novo padrão de reprodução, eu acho que como eu falei, tanto é que essa crise atual é parte, desmembramento, desdobramento da crise anterior. Né? Então, e aí, estou de acordo com a Rosa, muita luta de classe, certo? Para poder resolver, o capitalismo está buscando resolver pelo seu caminho. Esse caminho do capitalismo está cada vez mais limitado. Essas políticas que vêm sendo adotadas, está cada vez mais limitado. Né? Quanto mais dura, quanto mais demora a crise, mais abre espaço para que os trabalhadores coloquem a sua alternativa real na sociedade, nem só os países desenvolvidos, como o conjunto dos países do mundo. Obrigado. Eu vou fazer um apanhado pelo que eu anotei. Começando pelo rapaz que perguntou sobre o clima. O clima, ele defende a ideia de que o problema foi que a queda da taxa de lucro foi que provocou a crise, e ele critica os outros autores que chamaram atenção para a financiarização. E faz isso mostrando dados que vêm desde 47. E o que eu mostrei é que tudo depende da época, como ele próprio diz, e do conceito de taxa de lucro que se utiliza e do período em que você começa a medir. O período em que começa a medir é o período final dos anos 70, início dos 80, não por acaso. Essa é a grande divergência. O clima acha que é por acaso, não é por acaso. É porque esse é o período em que, de fato, a globalização financeira se generaliza nos países desenvolvidos e a financiarização das economias se dá. Para que se dá? Isso não foi por acaso. Isso é uma tentativa do
do capital de se desvencilhar das perdas que ele estava tendo com as políticas keynesianas. As políticas keynesianas foram reduzindo as taxas de rentabilidade, óbvio que foram. Os acordos coletivos, aquelas colocações todas, o tabelamento de taxa de juros, quais foram os dois indicadores iniciais, os indicadores chaves do início da liberalização das economias no mundo inteiro? O mercado de euro-dólar, onde o dólar fugia dos Estados Unidos e ia se colocar na Europa, onde ele não podia ser controlado, e isso liberalizou o mercado de dólares no mundo, com os dinheiros dos árabes e de todo mundo correndo para a falta de regulação. E a segunda coisa, a taxa de juros do Volcker, não por acaso, subiu, foi em 79. Em 79, se tirou o limite que havia para a taxa de juros. Ora, o que se fez com isso? Saiam da produção e vão para as finanças. É o mesmo capitalista? Lógico que é. É o capitalista produtivo que, para ele, dinheiro é aquele que cresce no bolso. Ele pode aplicar na produção ou ele pode aplicar na finança. O que chega mais rápido, que aumenta mais, é isso que ele quer. O objetivo, isso é Marx, o objetivo é lucro e não serve qualquer lucro. Tem que maximizar, porque eu não sei quem vem atrás, quanto vai conseguir. Então, eu tenho que maximizar. Não é porque o capitalista é bonzinho ou mauzinho, é capitalista, ponto. Então, tem que ver qual é a lógica disso no capitalismo. A razão, lógico que deve ter 50 razões outras. A básica é a taxa de rentabilidade de fato caiu, o capital tentou se desvencilhar dessas amarras e foi para as finanças. E foi bem sucedido para eles. Por que foram bem sucedidos? Porque, de fato, como vocês viram aqui, a taxa de rentabilidade cresce. Eu só não vi o número da taxa de rentabilidade nos dados do clima, porque eu não vi os dados numéricos. Ele tem gráfico, não dá para você ver o dado numérico, vindo desde 47 na taxa de lucro dele, para ver mais a do Sheik, a do Menil Levy, as que eu peguei, a do Mohan, todas elas mostram uma interrupção da queda quando a financiarização começa. Então, houve, de fato, ganho para o capitalista. Mas, foram todos os capitalistas? Não. Eu vi ontem nos dados do Pedro Paes, a concentração que isso provocou, a globalização provocou uma concentração estupenda, é verdade. Quem ganhou? Poucos capitalistas. Também o capital não está interessado nisso. Ganha quem vence. É isso o resultado da concorrência. A concorrência se acirrou, houve uma concentração brutal. Quando se fala de desigualdade, é desigualdade em geral. O neoliberalismo provocou desigualdade o tempo todo, entre países, dentro de países. Quando isso é geral. Quando se conseguiu algum alívio, foi alívio porque você transferiu renda direta. Senão, não tem jeito, dentro da lógica de fazer nada. Então, é uma questão de luta de classes mesmo. Todo trabalhador devia estar sendo contra o neoliberalismo, porque o neoliberalismo piora a situação dele. Tem que ser também contra o capitalismo, claro, mas o neoliberalismo é pior. Como eu não sei quanto eu vou viver para ver essa mudança, eu, trabalhador, eu quero agora, para melhorar a minha situação. E quero agora, para melhorar a minha situação, para poder brigar melhor, mais bem alimentado, com o processo de trabalho menos precário, menos problemas, como o Rubens colocou, em termos de qualidade do processo de trabalho. Alguém tem dúvida que a qualidade do processo de trabalho piorou brutalmente? O que se chama flexibilidade de trabalho todo mundo sabe que é precarização do processo de trabalho. Qual é o trabalhador que consegue se organizar a esse respeito? Eu aproveito o meu tempo para lembrar o seguinte, o último debate grandão sobre Estado na economia marxista se realizou, patrocinado pela New Left Review, um pouco antes da Thatcher entrar na Inglaterra. Era interessante que lessem esse debate. Eu gosto muito deles todos e não concordo com todos. O Holloway, que é o mais contra o Estado, e o texto da New Left Review o chama, para vocês verem assim, contra o Estado dentro do Estado. É assim que chama o texto.
Pois bem, um ano depois, só precisou um ano, deve ter alguns meses aí a mais, mas basicamente um ano. Depois dessa discussão toda, eles publicaram um pós-escrito, vocês podem olhar lá. Eles são eram os mais radicalmente contra o Estado, com várias razões nas quais eu acredito. Pois bem, o pós-escrito está escrito, não tem essa frase aqui, podia até ter trazido. Diz assim: pelo menos o keynesianismo permitia que a gente conseguisse organizar a classe trabalhadora. O neoliberalismo não está admitindo nem isso. Como eu acho que há muito a organizar, eu acho que, de fato, eu preciso partir de um patamar minimamente decente para você poder organizar. E, gente, a luta é muito maior, a luta é de construção de tudo. Como eu vou construir uma lógica cooperativa? Não é eventos cooperativos, nem instituições pontilhadas cooperativas. É uma lógica cooperativa na cabeça de todo mundo, porque o interesse tem que ser um interesse comum, não pode ser um interesse só da maioria, porque não se sustenta. E porque não é para ser sem Estado. Eu agora vou... o texto do Eleutério ontem era enorme, mas, gente, se é para ser, ele disse isso, se é para ser sem Estado, só dá para ser sem Estado se for um interesse uniforme de todo mundo, porque aí a função do Estado é uma função de meramente administração das coisas, não é uma guerra política no interior do Estado, como é na sociedade capitalista, porque você tem uma porção de contraditórios. Nós vimos isso na exposição do Boito. Você tem um monte de conflitos, sempre, horas mais, horas menos, mas você tem sempre. Só deixará de ter conflito destrutivo quando você tiver interesses comuns. Isso é utópico no sentido de eu desejar, sim, no sentido de impossível, não. Não acho que é impossível, mas acho que o trabalho é duro, e o trabalho é duro na construção do dia a dia. Para essa construção, eu acho que a gente tem que contar com todas as políticas econômicas que regulem, para que eu possa pressionar pelas maneiras que eu puder, com greve, com manifestação, com voto, com o que for, para eu ganhar mais na relação capital-trabalho. Se eu faço isso do ponto de vista coletivo, eu tenho muito a ganhar, tenho sim. Dá para... A gente tem sociedades capitalistas e sociedades capitalistas com relação a isso. Certamente a nossa não é a melhor, e certamente eu não quero ficar só com a melhor, eu quero mudar, mas eu prefiro lutar de condições melhores, porque eu tenho mais chance de me organizar melhor. Então, isso é uma questão. Agora, sobre a desregulação, é uma regulação generalizada, porque a financiarização ela só dá certo se você tiver globalização, no sentido de liberalização dos mercados. Senão, você não controla. Então, você tem que ter controle, sim, da economia, das fronteiras econômicas. É por isso que eu me coloquei contra o neodesenvolvimentismo do Bresser. É porque na hora que você abre e fica mexendo só com o preço, você não faz nada. Você tem que olhar para dentro, você tem que garantir que o salário do trabalhador cresça. À medida que ele está pedindo, baixa. Então, não é toda proposta de desenvolvimentismo que é igual, mas também desenvolvimentismo é bastante diferente de neoliberalismo, porque desenvolvimentismo, tal como ele vem sendo definido do ponto de vista teórico, são políticas realmente destinadas deliberadamente a promover crescimento e distribuição de renda. Se você faz isso, você chega mais perto da minha igualdade. Você chega muito longe da igualdade meta a longo prazo, mas chega mais perto e me dá condições de negociar coisas melhores. Então, acho que é isso que é a questão. Por último, sobre a questão lá da queda dos salários, o texto, os dados do clima, todos são feitos de 47 para cá, então todos vão mostrar ou baixa ou alta. Precisa ver qual é o período de 1970... final dos 70 e início dos 80. Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu não me lembro dos todos. Mas você tem um segundo
Como eu tenho um segundo, eu gostaria de dizer que concordo com boa parte das observações feitas em termos de agendamento de pesquisa. Digo que estou gratificado pelo que aprendi com meus colegas de mesa e penso que todos estamos satisfeitos e, portanto, passo a palavra para o nosso coordenador da por encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e encerro a sessão.